Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Já entraram em nossos grupos do Telegram, do WhatsApp, para poder ficar sabendo sobre tudo e comentando sobre as histórias, além de interagir com outros ouvintes? Entre e participe, é muito bom a interação entre vocês. Bom, hoje eu estou trazendo aqui a história da Júlia. E a Júlia, como o nome já diz, ela sente muita culpa por alguns acontecimentos e ela gostaria da opinião de vocês. Essa história contém assuntos delicados sobre drogas e tudo mais, então ouçam com cuidado. Então, bora começar? Desde os 10 anos, a Júlia e a irmã mais nova dela, Thaís, sempre foram bem grudadas, inseparáveis, e elas foram criadas pela mãe e pela avó e enfrentaram bastante coisas difíceis desde que o pai das duas foi preso devido a atividades ilícitas. Na escola, desde nova, a Júlia conheceu o Vinícius e ele era o melhor amigo dela. Ela também conheceu Mário e Gustavo. E eles formaram um grupo muito unido, sempre apoiando uns aos outros, apesar da dificuldade dos bairros em que eles viviam. Como a Júlia me disse, era um bairro que ele já era tendencioso a coisas ilícitas. E assim, para garotos adolescentes, fumar era normal para alguma galera ali. A escola que eles frequentavam também era assim. A amizade entre Júlia e Vinícius foi marcada por altos e baixos. Mas um dos momentos mais difíceis aconteceu quando Vinícius, ali, durante uma aula de matemática, foi chamado pela diretoria. E enquanto a diretora conversava com Vinícius, uma professora veio trazer a notícia para a sala de que o pai do Vinícius havia falecido. A notícia do falecimento do pai caiu como um raio sobre Vinícius, transformando aquele garoto que era extrovertido em um cara mais fechado e introspectivo. O grupo ali, todo mundo meio que adolescente, fez o possível para conseguir apoiar ele e Júlia sempre estava ali ao seu lado em todas as fases. Com o tempo, durante essa amizade, a Júlia tinha se descoberto lésbica e todo mundo ali, os seus amigos, acolheram ela sem hesitação, reforçando muito sobre o laço que eles tinham e essa amizade verdadeira. A rotina da turma, eles gostavam muito de ir para passeios de bicicleta, para lagoas que tinha na região da cidade, muita risada, eles levavam comida, era muito gostoso, aquela adolescência muito saudável e gostosa, apesar dos momentos turbulentos na vida de cada um. E aí a vida foi acontecendo e à medida que todo mundo foi crescendo, acaba, né, que é o natural, cada um vai seguindo um caminho diferente. A Júlia se apaixonou por uma garota e mergulhou de cabeça nesse relacionamento e acabou se afastando do grupo. E, infelizmente, esse relacionamento da Júlia não terminou muito bem. Terminou de uma maneira muito dolorosa porque ela descobriu que a namorada que ela tanto amava, que ela tanto idolatrava, que era alguém que ela sentia algo especial, estava traindo ela com um colega de trabalho. A Júlia ficou completamente arrasada ao descobrir dessa informação, chorando muito, ficou muito mal. E ela acabou entrando numa espécie de depressão. E ali na kitnet que ela dividia com a namorada, ela acabou terminando tudo e se viu morando sozinha na kitnet. E ela acabou se isolando. E ela se isolou até mesmo da própria irmã. E Vinícius foi o primeiro que percebeu que não tinha algo legal acontecendo ali e percebeu o sofrimento da Júlia. Ele se reaproximou dela,
foi conversando com ela para que ela saísse da situação em que ela estava. Enquanto a Júlia tentava reconstruir sua vida, o restante do grupo, cada um estava vivendo suas coisinhas, mas, né, sempre encontravam maneiras de se reunir. E em um desses reencontros, eles saindo, foram no show, eles voltaram a cruzar o caminho da Lorena. A Lorena era uma antiga amiga de classe que eles tinham ali na escola. Ela já era conhecida por todo mundo, mas não fazia parte daquele grupo que eles saíam, né? A Lorena, ela tinha uma personalidade forte e ela também tinha comportamentos que não eram muito como os do grupo. Então, ela já fumava. Ela era uma pessoa com uma personalidade forte e um pouquinho diferente da do grupo. E ali, com o tempo, voltando a andar ali com aquela galera da turma, da escola e tal, algumas coisas sobre a vida da Lorena tinham sido reveladas por ela para aquela turma. Eles haviam descoberto que, quando ela era mais nova, ela tinha sido abusada pelo próprio pai. Ela engravidou muito cedo e acabou fugindo para os Estados Unidos com o namorado. E ela passou por aquele percurso que passa pelo México. Então, ela grávida, passando por tudo aquilo, teve muito perrengue, foi viver com esse cara lá, né, nos Estados Unidos. E chegando lá, ela acabou começando a sofrer violência doméstica com esse cara. E quando ela passou por essa violência doméstica, ela decidiu que o melhor seria ela voltar com a bebezinha que já havia nascido para o Brasil. Ao retornar para o Brasil, ela não tinha onde ficar. Por quê? Por conta de acontecimentos do passado, ela não tinha conversas com a mãe, muito menos com aquele pai horrível que tinha feito coisas, né, horríveis com ela. Então, ela aceitou morar numa casa cedida pelos pais daquele ex-namorado que ainda tinha ficado nos Estados Unidos. Então, ela ficou morando ali numa espécie de casinha bem pequenininha mesmo, mas que fazia parte do quintal de outros familiares daquele ex, né? E tinha vários problemas morando nessa casinha também, porque esses ex-sogros acabavam vigiando a vida dela, falando mal dela. Se ela recebesse uma visita de uma amiga, de um amigo, não importava. Eles sempre vigiavam, falando mal e acabava acarretando alguma coisa que sempre chegava até ela. E ela precisou manter contato com aquele cara e com os avós por causa da bebê. Bom, o Vinícius, ele era sempre generoso. E depois que a Lorena contou essa história de vida triste dela e tal, ele resolveu se aproximar da Lorena para que ela se sentisse acolhida no grupo. E o Vinícius, como melhor amigo da Júlia, ele falou para ela o que ela achava dele se aproximar da Lorena. A Júlia acabou tendo uma aproximação da Lorena quando mais nova, então o Vinícius queria saber se a Lorena era uma boa pessoa, se ele deveria, né, dar esse apoio para a Lorena, principalmente agora no início. Havia pouco tempo que ela havia retornado dos Estados Unidos. Quando o Vinícius perguntou para a Júlia se ele deveria se aproximar, ele já estava meio que gostando da Lorena. Ele meio que viu ela uma menina bonita, então ele meio que sentiu uma atração ali. Só que a Lorena sempre disse que não estava pronta para nada, que não queria pensar nisso naquele momento. E a Júlia alertou ele disso, mas incentivou a amizade dele com a Lorena. Falou: olha, se aproxima dela, dá o apoio que ela precisa, seja uma pessoa que ela possa contar e tal, sem criar expectativa de nada, mas esteja lá por ela quando ela precisar, seja amigo dela, né? Uma pessoa que já passou por tanta coisa assim, a gente não sabe a capacidade dela de fazer algo contra si mesma e tal. Então, assim, a Júlia, ela alertou sobre algumas coisas, mas ela deu esse incentivo para o Vinícius. E depois de tudo isso que a Lorena tinha vivido, mesmo ela tendo a guarda da criança,
os avós paternos da bebezinha sempre ficava meio que apurrinhando ela para a bebezinha ficar com eles. Então, a maior parte do tempo, a bebezinha ficava com os avós, a bebezinha não ficava ali com a Lorena. E ela sentia mágoa, se sentia incapaz de criar a própria filha, mas ao mesmo tempo ela preferia deixar a bebezinha com os avós para não ter muito falatório na cabeça. Então, era algo que ela acordou com eles lá, mas que ela se dizia ficar muito mal, muito triste com toda essa situação. E Vinícius, vendo todo esse sofrimento, esse problema na vida da Lorena, ele resolveu ali ser um apoio para ela, um braço amigo. Se você precisar de alguma coisa, se você quiser, né, que eu venha e durma com você aqui em algum dia da semana, o que você precisar, eu estou aqui para te ajudar. Lembrando que agora, nessa fase, já estavam todos adultos, né? Bom, o tempo passou e cada um do grupo foi tendo ali a própria vida, né? Foi seguindo seu rumo e tal. O Mário, ele mudou de cidade, encontrou um trabalho em uma outra cidade. O Gustavo, ele casou-se após engravidar uma moça, ele acabou casando com ela. A Thaís continuava morando com a mãe, que a mãe da Thaís é a mesma da Júlia, né? Ela ficou morando com a mãe. Vinícius morava com a mãe desde que o pai tinha falecido. E ele e Lorena passaram a se estreitar os laços. A Júlia, depois de um tempo, ela conheceu uma nova pessoa, passou a viver com essa pessoa e passou a morar com essa outra moça. Então, ficou ali muito o Vinícius e a Lorena, mas eles não tinham uma relação de casal. Eles viviam como amigos. Era uma amizade que o Vinícius foi, como se diz, incrementando essa amizade, vivendo essa amizade, né? E a Lorena, ela fumava muito, de uma forma compulsiva. Só que o que muitos ali não sabiam, a forma que Lorena estava, é que ela estava usando drogas pesadas. E pouco a pouco, Vinícius, que não gostava de fumar, nunca tinha experimentado nada do tipo, começou a usar também. E aí, com isso tudo, a Lorena, para poder se afastar daquela casa que tinha sido cedida pelos ex-sogros dela, que viviam vigiando o que ela fazia, ela começou a fazer aos poucos assim, ir para casa do Vinícius à noite e dormir lá. Ele saía para trabalhar de manhã e ela continuava lá. E ela, como tinha voltado há pouco tempo, ela também sem emprego, sem serviço, sem nada, não tinha arrumado nada até então, vivendo na casa de Vinícius. E isso aconteceu recorrente. Ela passou basicamente a morar na casa de Vinícius, mas novamente, sem ter qualquer tipo de intimidade com ele, apenas como uma amiga ali. Bom, a presença da Lorena na casa começou a causar desconforto na mãe de Vinícius. A casa ficava toda bagunçada, a mãe dele notava que tinha alguma coisa errada e a mãe também começou a perceber que o Vinícius estava diferente e se afundando junto com a Lorena. A mãe do Vinícius chegou a procurar a Júlia, que era a melhor amiga dele, para entender o que tinha acontecido. Falar que a Lorena não fazia nada dentro de casa, que as roupas dela viviam espalhadas pelo quarto, que o quarto do Vinícius fedia, porque ela não lavava as próprias roupas e deixava tudo espalhado. E ela, todos os dias, inclusive dia de semana, ela gostava de sair, levava o Vinícius para sair, para andar na rua da cidade, para ir em shows, para ir para qualquer lugar, e eles acabavam usando drogas. Depois de uma conversa com a mãe do Vinícius, a Júlia chegou a comentar com a mãe dele que talvez seria melhor ele se afastar da Lorena, porque ela tinha que seguir a vida dela e o Vinícius, que sempre foi, né, um filho muito bom, deveria ter uma conversa franca com a mãe deveria conversar com ele. A Júlia deu os seus conselhos e depois dessa conversa que ela teve com a Júlia, a mãe resolveu conversar com o Vinícius e com a Lorena
que não estava dando mais. Então a Lorena, ela correu atrás e se mudou para uma outra kitnet, né, para um outro local e conseguiu um emprego. Mas a vida da Lorena passou a girar em torno das drogas. E toda essa informação que a gente tem aqui, gente, é assim, com o tempo, eles se encontravam de vez em quando com alguns amigos, contavam uma coisa ou outra, um ou outro amigo via eles na rua, ficava sabendo de alguma informação, a mãe do Vinícius também ligava para a Júlia e contava. Então, essas são as informações que a gente tem através disso. Bom, a Lorena, então, ela vivia por isso e muitas coisas, muitos dias, o que que ela fazia? Mandava atestado para a empresa. Ela ia até um UPA, né, em algum pronto-socorro, pegava um atestado, mandava para a empresa e ficava se drogando o dia todo dentro da sua kitnet, ia andar sozinha na rua de forma avulsa. E o Vinícius acabou acompanhando ela nesse tipo de rotina. E como ele começou a perder um pouco da rotina dele e do trabalho dele, ele não estava mais dando conta do trabalho, ele acabou sendo demitido. E o dinheiro que ele já recebia antes, ele passou a gastar todo ajudando Lorena. E depois ele perdeu o emprego, a mãe dele novamente tentou entrar em contato com os amigos, a falar da informação. E o tempo todo os amigos, né, vinham ali, quem estava morando fora vinha, tentava conversar com ele na casa da mãe dele, às vezes achava ele lá, às vezes não. Às vezes ele estava nessa kitnet da Lorena, todo mundo tentando conversar com ele. E ele, muito diferente daquele garoto tranquilo que ele era. Ele ficou mais agressivo, ele não aceitava que ninguém falasse mal da Lorena, todo conselho que ele recebia, ele não aceitava mais. E a Lorena, ela fazia as coisas de uma forma que fazia com que ele fosse se afundando ali com ela. E como antes, né, ele estava trabalhando, todo o dinheiro que ele recebia ia basicamente para a Lorena. Então, as compras, ele passou a fazer compra para ela, ele passou a fazer muita coisa e mesmo assim, gente, eles não tinham uma relação. Era uma relação ali de amizade. Bom, todo mundo vendo o problema acontecer e todo mundo ficando assustado. O Vinícius foi mandado embora do trabalho e ele recebeu um valor de rescisão e a mãe dele ficou extremamente preocupada porque ele recebeu o valor de rescisão num dia, na outra semana ele já estava procurando dinheiro com ela e ela procurou saber da rescisão dele e ele simplesmente não sabia onde estava. O dinheiro todo tinha ido embora e assim, ele estava há mais de 5 anos numa empresa, era uma empresa boa. Desde o ensino médio, ele tinha começado como menor aprendiz nessa empresa, ele recebia bem, um valor bom, e simplesmente ele não sabia onde estava o valor de rescisão. E aí, a Lorena, ela passou a se inscrever em um site para se prostituir. Um site para sair com os caras e tal, para ganhar um dinheiro ali. E depois disso, mesmo ela não recebendo nenhum dinheiro, ela passou a sair com caras casados, mais de um cara por dia, e ela não ficava com o Vinícius. Ela saiu com esses outros caras, até que um dia a Júlia, tentando conversar com o Vinícius e tal, ele assumiu pra Júlia que ele estava apaixonado por Lorena, mas que ele não sabia direito o que fazer para que ela se apaixonasse por ele, que ele estava meio que perdido ali, que ele se sentia mal vendo ela sair com outros caras, mas que ele queria ela mais que tudo na vida, enfim. E ele passou a trabalhar, a fazer bico, porque, né, ele não tinha mais ali o que fazer, ele já tinha saído daquele trabalho e novamente ele usando muita droga e tudo mais. Bom, ele acabou se afastando muito dos amigos, ele acabou tendo uma discussão com a Júlia e ele não queria ouvir as pessoas. E agora a situação ela atinge um
novo patamar aí, porque a Lorena e o Vinícius, nessa questão de olhar trabalhos para poder fazer, entraram um grupo ali de uma empresa, onde a empresa trabalha em shows com barraquinhas. Então, vamos supor que seja uma empresa que oferece chopps para as pessoas em shows. Eles se inscreveram e aí onde que tem cidade vizinha fazendo show, vai lá, monta a barraquinha, monta o chopp, serve o chopp pra galera, tem a pessoa que fica no caixa, a pessoa que fica servindo, enfim. Eles se inscreveram e, por coincidência, a Thaís também se inscreveu, a irmã da Júlia, que fazia parte ali, né, conhecia o pessoal. E ali, durante um show, foi feita uma vistoria de segurança para a galera que estava entrando ali no show para abrir a barraquinha e encontraram o Vinícius com posse de drogas, pino de drogas que ele ia tentar vender nessa festa. Foi um grande escândalo. A dona ali do chopp, da barraquinha do chopp, sabia que a Thaís conhecia eles e quase que a Thaís roda com eles por conta dessa confusão. A dona da barraquinha dispensou todo mundo. A Thaís ali ficou sem receber o restante da noite dela. Ela recebeu só metade da noite. Foi uma confusão. E ali a Thaís viu onde que o Vinícius estava entrando, o que estava acontecendo. Então a Thaís conversou com a Júlia, conversou com os outros amigos. Eles tentaram conversar com o Vinícius, mas nada resolveu. O Vinícius já está completamente magro, viciado, irreconhecível. E a Júlia se sente culpada, de certa forma, por ter incentivado a amizade do Vinícius com a Lorena. No momento que o Vinícius pediu a informação lá, pediu a opinião da Júlia, a Júlia falou: não, se você acha e tal, seria legal ela ter a nossa amizade agora que ela tá voltando com a vida dela dos Estados Unidos pra cá e tal. Então a Júlia, ela se sente culpada por ter incentivado essa amizade e a forma que o Vinícius está. Agora, por último, o que aconteceu? A Lorena, ela acabou saindo com um cara da cidade deles e ela engravidou novamente. E agora, ela, com essa nova gravidez, conversou com esse cara e ela fugiu com esse cara pra Bahia, deixando o Vinícius do jeito que ele está. O Vinícius extremamente mal, apaixonado, assim, meio louco, né, com a Lorena, meio perdidão, não sabe o que fazer. Extremamente magro, irritado. Agora ele tem uma nova turma que ele anda com eles, que usam drogas e vai saber se ele tá vendendo também ou não. A Júlia não sabe como tá as coisas direito, ela fica sabendo só, assim, o que a mãe dele fala. A Thaís já encontrou com ele na rua. A Thaís, de vez em quando, trabalha em alguns barzinhos fazendo freelance e já encontrou com ele. Ele está irreconhecível, mas ele não aceita ajuda, ele não aceita a opinião de ninguém, ele acha que ele tá normal. A mãe dele fala que ele não tá normal, que ele precisa de ajuda, mas ninguém sabe o que fazer. E a Júlia tá muito mal, se sentindo mal por ter incentivado essa amizade. E ela acha que ela tem culpa do que aconteceu com o Vinícius e a forma como ele vem levando a vida dele agora. A Lorena simplesmente fugiu. O que tem de informação é que ela engravidou desse cara, foi para Bahia e não se sabe mais informação. Ela cortou o contato de vez com o Vinícius e isso foi o pior, porque parece que afundou ele mais ainda. Ninguém sabe como ajudar e quando tenta ajudar, ele é agressivo, ele não aceita, ele acha que a Lorena vai voltar e tá todo mundo meio que com as mãos e pés aí amarrados, porque não sabe o que fazer para ajudar a família do Vinícius e nem o Vinícius. Tem vezes que o Vinícius sai de casa que ele nem volta no mesmo dia. Quando ele volta, ele
volta fedendo, sabe? Parece que fez necessidade na roupa. A mãe dele não sabe mais o que fazer. Todo mundo se sente muito mal, mas com as mãos atadas, porque você não consegue, gente, obrigar uma pessoa a viver a vida do jeito que você quer. Ela vive a vida dela do jeito que ela quer. Então, assim, gente, a culpa que a Júlia carrega hoje é por ter incentivado essa amizade do Vinícius com a Lorena, ter apoiado, né, falado para ele realmente ser amigo. Toda vez que ele pedia algum conselho, ela falava: apoia ela, ajuda ela, esteja do lado dela. E aconteceu tudo o que aconteceu. Ela sente culpa pelo afastamento dos dois, porque ela tentou se reaproximar, ela tentou estar perto dele como amiga, mas é muito difícil. Ele não aceita opinião, ele não aceita ajuda, ele não aceita que ele está errado. E para a Júlia é muito difícil ver ele nessa situação, mas também é muito difícil conviver com alguém que está como ele está. É meio que quase impossível. Então ela sente essa culpa pela amizade dos dois, porque afinal ele foi o cara que estava ao lado dela em todos os momentos que ela precisou. Ela ficou ao lado dele quando ele perdeu o pai, mas ele também estava do lado dela quando ela tinha separado daquela primeira moça, com tudo que aconteceu na vida dela. Então ela sente muita culpa por esse tempo de amizade e ela não sabe o que fazer. É nisso que ela quer a opinião de vocês, conselhos, quer saber um pouco mais. Então sejam moderados aí falando com a Júlia. Então é uma história muito complicada para mim. Eu dei algumas dicas e, né, dei minha opinião ali para Júlia. E assim, eu sinceramente não sei o que fazer. Não sei direito a opinião que dá. Tem essa parte da culpa, né, que ela sente, que eu falei com ela que ela não tem que se sentir culpada, né? A turma toda conheceu a Lorena. Por que que, né, todo mundo tinha a opção de se afundar junto com a Lorena, né? E só o Vinícius se afundou. Então, assim, será que a culpa foi realmente dela? Né? Então, não dá pra saber. Ela fica pensando se seria diferente se eles não tivessem ido naquele show que a Lorena estava naquele dia. Enfim, né? Essas suposições do que poderia ter acontecido, né? Não foi o que aconteceu foi outra coisa. E agora é essa a forma que eles estão. Tá todo mundo meio que afastado, não sabe direito como lidar com essa situação. E é isso. Deixa a opinião de vocês, sejam, por favor, moderados ao comentar e ao postar. Lembre-se que tem outras pessoas por trás das histórias, gente, tá? Tem muita gente aí que às vezes comenta coisas que eu nem aceito. Porque é outra vida, é outra pessoa. É uma amizade de anos que a Júlia tem com esse cara. Quando ela estava mal, ele ajudou. Então, assim, anos de amizade, né? De um amor ali fraterno mesmo, um amor de amizade mesmo, né? Não sei se é fraterno que falo. Acho que fraterno é de pai e mãe, né? Mas, assim, é difícil você ver pessoas que você gosta se afundando desse jeito e não aceitando ajuda, né? Então deixa o seu conselho aí, o conselho para ela também com relação a essa culpa que ela carrega. Deixa a sua opinião, entre no nosso grupo do Telegram e do WhatsApp, tá bom? E se você quer sua marca aqui no nosso podcast, entre em contato no boracomeçarpodcast@gmail.com ou no Telegram, para quem sabe sua marca aparecer aqui. Obrigada a todos que estão me ouvindo. Júlia, eu sinto muito. Espero que a opinião das pessoas, que as pessoas vão deixar aqui, seja útil para você, tá? E qualquer atualização vai falando aí pra gente, que a gente posta uma segunda parte aqui se for necessário. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por me ouvirem até aqui. Um beijo!